Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre gerar renda, levando saúde física e emocional às famílias através da parceria com a doTERRA. Então, como empreender junto à doTERRA, que é um movimento que tem crescido muito no Brasil, né? A gente está há 2 anos no Brasil. A doTERRA é uma empresa americana, tem 12 anos de existência e abriu o mercado oficialmente aqui no Brasil em 2018, né? Nós temos utilizado e compartilhado os óleos desde junho de 2019, então estamos chegando aí a 1 ano e meio de caminhada junto à doTERRA e uma caminhada muito próspera, muito abençoada em todos os sentidos. Então, para que faça sentido, né, eu quero falar primeiro o que são óleos essenciais. Muitas pessoas têm ouvido falar sobre óleos, mas não sabem do que se trata, nunca experimentaram, né? Então eu quero começar falando sobre esse ponto, que são os óleos. Então eu tenho aqui, por exemplo, a hortelã-pimenta, né, que é o peppermint, e ele é um óleo extremamente concentrado e excelente para desobstruir as vias respiratórias, para aliviar dor de cabeça, enxaqueca, problemas digestivos, né? Então, como que a gente costuma utilizar? Os óleos, eles têm várias formas de uso, mas, por exemplo, para o sistema respiratório, a gente pega aqui uma gotinha, coloca na mão, esfrega e inala. Um dia desses foi interessante, pode inalar bem profundamente mesmo para você sentir o aroma mesmo e o efeito do óleo, né? Porque ele tem uma ação terapêutica. E esses dias foi interessante que eu estava fazendo um compartilhamento, né, presencial, e estávamos mostrando os óleos, e aí comecei a falar a respeito da parte respiratória, né, que aqui em casa nós utilizávamos muito antialérgico, e há 1 ano e meio praticamente a gente não usa mais antialérgico. E esses dias eu fui arrumar algumas coisas e achei 2 vidros do antialérgico que a gente utilizava, um aberto, né, que a gente nunca mais tomou, e o outro fechado, porque eu sempre comprava 3, então sempre tinha que ter estoque, né. E aí eu comentando que a gente não utilizava mais e tudo, e aí essa pessoa que estava na reunião, ela falou assim: você acha mesmo que é só fazer isso aí, pôr na mão assim, cheirar e resolve o problema da sinusite, da rinite? Aí eu falei pra ela: olha, os óleos, eles são compostos químicos. O grande desafio está em utilizar diariamente. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, principalmente quem sofre com problema respiratório, tem o hábito de utilizar quando tá com crise, né? Então, o que acontece com o antialérgico? Ele só remedia o problema, ele não resolve. E usando o óleo essencial diariamente, a gente tem o suporte respiratório que nós precisamos para ter saúde, né, para o sistema respiratório, e dessa forma não inflama, não infecciona e a gente fica livre das crises, né? E aí é bem interessante porque quando a pessoa inala o óleo, aí ela por si só tira as conclusões, né? E fala: meu Deus, como isso é forte, como realmente desobstrui tudo, né? A gente sente abrindo tudo, respirando bem. E aí tem a questão também da potência, né? Então a gente fica com ele na mão, porque os óleos, eles têm esse nome de óleo essencial, mas eles são como uma água, né? Assim, parece água, porque ele é volátil, evapora muito rápido, né? E aí, então promove essa surpresa, porque quando a gente põe na mão, inala e vê que essa só gotinha, né? Uma gotinha só é capaz de trazer tanto alívio respiratório. Na parte de dor de cabeça, ele age por resfriamento. Então, quando você coloca ele na pele, ele resfria. E aí tem aquela questão de relaxar a musculatura, né? Então, ele alivia a tensão. E dessa forma, a gente consegue ter o alívio dessa dor de cabeça do dia a dia, que é tensional, né? A gente pode pingar uma gotinha na língua, e aí ele faz uma limpeza, né, uma higiene bucal, também controla o desejo, a compulsividade por doce. Então são muitas utilidades, né? O que eu quero é trazer para você o conhecimento do que é um óleo essencial. E é totalmente diferente de uma essência. Então, assim, principalmente quando a gente fala da lavanda,
Muita gente fala, eu uso lavanda em casa, eu tenho uma água de lençol, alguma coisa assim, né? E não tem nada a ver. O que nós falamos dos óleos essenciais, eles são realmente extraídos da planta, extraídos no habitat natural. Então, a doTERRA, ela não compra uma fazenda, vai lá, planta, colhe, extrai, pronto, acabou. Não. Ela vai no habitat natural. E tem todo um trabalho também de coimpacto, né? Que eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje, para que a gente entenda que doTERRA é um movimento de saúde, não é a venda de um produto, não é o comércio de um produto. Há todo um sistema envolvido, né? Desde a plantação até a extração e o vidrinho pronto mesmo para ser comercializado, né? Para chegar na nossa casa. Então, o que acontece? Essa questão da pureza, né? De ser extraído nos locais onde é natural, faz com que o clima potencialize a ação dos óleos, com que tudo seja potencializado no sentido de compostos químicos, de propriedades. Por exemplo, a melaleuca, ela é extraída da Austrália e é numa região onde multiplica-se muito fungo. E aí ela tem, né, que estimular essa defesa, esse combate ao fungo. E com isso ela se torna excelente nas propriedades antifúngicas. Então é muito interessante quando a gente respeita o habitat natural das plantas, né? Por exemplo, aqui a tangerina. A tangerina tem extração aqui no Brasil, no sul. A copaíba, que nós vamos falar aqui um pouco a respeito, que a copaíba é extraída da Amazônia. Então, esse é um fator para a gente levar em consideração, porque isso faz com que as propriedades do óleo sejam preservadas, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. E não tem nada a ver com a essência, porque a essência é produzida em laboratório, é um produto químico, no sentido de ser artificial. Então, a maioria, né, não pode ingerir, não pode nem aplicar na pele. É só para o uso aromático. Mas, se a gente for avaliar, tudo que a gente inala também entra no nosso corpo, né? Então, nós deveríamos ter mais cuidado com o que a gente inala. Por exemplo, com produto de limpeza, né? O próprio cloro mesmo faz muito mal para a nossa saúde respiratória, pulmonar, tantos outros produtos que a gente utiliza no dia a dia. Então, esse cuidado que a gente precisa ter e não se restringe apenas aos óleos essenciais, tá? E um ponto muito interessante a respeito dos óleos essenciais doTERRA é o selo de pureza CPTG. Esse selo, ele certifica, né? Então, é um certificado de pureza testada e garantida. Essa é o significado do CPTG. Então, por ter esse selo, a gente pode fazer ingestão, a gente pode aplicar na pele, né? Não são todos os óleos que podem ser ingeridos, mesmo doTERRA, porque alguns têm na sua composição óleos que não devem ser ingeridos, como, por exemplo, o Brief, que é um óleo, um mix respiratório. Ele tem eucaliptos. O Deep Blue, ele tem cânfora. Então, esses óleos não são para ingestão. Mas, certamente, a pessoa que te convidou para participar desse encontro, ou se você chegou aqui através do meu convite, nós podemos te orientar para que você saiba quais óleos utilizar em quais situações, né? E o outro fator muito importante é que os óleos essenciais, eles têm a capacidade de penetrar na célula. Então, ele tem uma ação intracelular. Então, ele tem propriedades, muitos óleos têm propriedades riquíssimas. Por exemplo, a tangerina, ele é rico em antioxidante, né? E quando a gente fala de uma ação antioxidante, nós estamos preservando as nossas células, mantendo elas mais saudáveis. E é isso que a gente precisa para ter qualidade de vida e saúde. Porque tudo que oxida, envelhece, estraga, e a gente não quer que aconteça isso, né? A gente quer, o máximo que a gente puder retardar esse processo no nosso corpo de forma saudável e natural, é melhor. Então, isso a gente consegue com os óleos. E aí, nós vamos ter várias formas de uso, né? Como a aromática, essa daqui que eu coloquei nas mãos e inalei. A gente pode usar
o difusor, aquele que tá ali atrás com a luminária acesa, então ali é um difusor ultrassônico, né, muito eficaz e potente para o efeito da aromaterapia. A gente também pode fazer a ingestão, então aqui essa garrafa ela é de inox, então a gente pode colocar óleos essenciais na garrafa de inox e de vidro, tá? De plástico nós não devemos utilizar os óleos essenciais, por quê? Principalmente os cítricos, eles são ricos em limoneno, que é um composto que pode derreter o plástico, e a gente não quer ingerir plástico, né? Então a gente não deve utilizar na embalagem plástica, principalmente quando a gente for colocar o óleo assim para ir fazendo a ingestão ao longo do dia, tá? E aí, então eu quero falar aqui a respeito do coimpacto. Por quê? O tema, né, que a gente tá... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, peraí. Eu não sei o que acontece com esse celular. Ah lá, melhorou. Que ele fica escuro, aí eu não me vejo direito aqui na câmera. No outro tá normal. Então, ficou bem melhor, consigo me ver agora. Então, assim, hoje o que eu quero falar a respeito de por que fazer uma parceria com Doterra. Por que você pode escolher a Doterra para desenvolver um trabalho e aí findar 2020 construindo já algo que pode transformar a sua vida e a vida de milhares de pessoas e colocar toda a sua força para que 2021 seja um ano extraordinário na sua vida. A Doterra, ela tem um programa de coimpacto, né? Então aqui, por exemplo, é um material que fala sobre a Amazônia, né? E sobre a copaíba, tá? Então, muitas pessoas, elas conhecem a copaíba, que é o óleo vegetal. Esse óleo aqui, ó, mais escuro, tá vendo? Que é o que é extraído da árvore. Então, aqui, ó, é o óleo resina. Então, ele é feito um furo, né, na árvore. E aí é extraído essa resina aqui e depois passa pelo processo para o óleo essencial, tá? Então esse é o processo aqui de extração da copaíba. Além da Doterra respeitar o tempo de produção da árvore, da planta, né, do que for ali. Então, por exemplo, a árvore que é furada, né, para fazer a extração da copaíba, eles só voltam nela depois de 6 meses, que é um período saudável para a árvore, para a planta, enfim. Então isso é muito interessante porque é respeitado o ciclo da natureza, até para que não falte matéria-prima mesmo na natureza, né? Não adianta a gente tirar tudo de uma vez e depois não ter mais. Então a Doterra tem esse cuidado. E quando ela tem um outro trabalho também que ela faz, que é o seguinte... os óleos essenciais, eles são milenares, né? Então, eles são extraídos há milhares de anos. E em muitas comunidades, esse trabalho de extração, ele é passado de geração em geração. E, por consequência, as famílias são submetidas ao que tiver para fazer em relação à extração e a forma de pagamento que lhe aprouver. E com isso, existem muitos intermediários, né? Muitas pessoas que se tornam exploradores, né? Colocam eles, praticamente, os produtores, num trabalho escravo. E paga muito pouco pelo trabalho que eles fazem. E aí revende esse produto, a matéria-prima, para a indústria, né? E além disso, em alguns países do terceiro mundo, principalmente países onde é tudo mais escasso, né? Esses intermediários, muitas vezes até eles abusam das mulheres, né? Mesmo que sejam casadas, é como se elas fossem propriedade deles. Então, muitas comunidades vivem uma condição que não é humana. E a Doterra, quando ela chega nessa região, ela tira esses intermediários, ela faz com que a comunidade se una, né? Para ser como uma associação, chega a pagar 3 vezes mais do que eles recebiam pelo pagamento, né, do trabalho, e faz toda uma estruturação ali da região. Então, por exemplo, algumas regiões não tem água encanada, e aí a Doterra faz a criação ali da água encanada, escola, saúde. Então tem realmente um cuidado muito humano, né, com a extração.
eu percebo que as pessoas que hoje trabalham com doTERRA, elas já tinham uma humanidade na vida, elas já tinham um propósito de fazer algo que faz sentido, de trabalhar com algo que é muito maior do que comercializar um produto, né? E quando elas encontram doTERRA, e eu posso falar isso por mim, quando a gente encontra doTERRA e entende, muitas vezes você pode até decidir fazer parte de doTERRA por uma decisão financeira. Mas quando você começa a perceber o que é a empresa, qual que é o objetivo, tudo desde lá da extração, né, o cuidado que tem, toda essa questão, você vê que quando você abre, né, quando chega na sua casa um vidrinho, teve todo um impacto social para que ele chegasse e hoje trouxesse o benefício físico, emocional e financeiro para nossa casa também. Então, isso é algo que faz muito sentido e a gente deve levar em consideração trabalhar com algo que é maior, que é mais amplo do que o que a gente pode enxergar, que é só o produto na nossa mão mesmo, né? Inclusive, depois que passar, né, esse período da pandemia, nós vamos fazer uma viagem que a gente ganhou na empresa, e eu quero falar também um pouco sobre esses incentivos que a doTERRA nos proporciona, para um local de extração. A última viagem que foi realizada, ela foi para Guatemala. E aí a doTERRA, ela tem uma fundação... Peraí, gente, barulho. Adoro. E aí a doTERRA, ela tem uma fundação que chama Fundação Healing Hands e tem um dia social, um dia de trabalho social que vai até a comunidade, né, que leva ali o conforto para essa comunidade também. Então a gente vai fazer essa viagem e com certeza eu vou postar aqui, quem acompanha vai ver, né? Então é algo que é muito maior do que aqui, nem, por exemplo, aqui, ó, na Amazônia, né? Nesse material fala sobre os cuidados com a saúde, educação e água limpa que a doTERRA está promovendo nessa região, né? Trazendo mais qualidade de vida para as famílias que fazem a extração, tá? E aí, o que eu quero trazer aqui, né, do que eu vivi. Quando eu escolhi a doTERRA, eu escolhi para fazer um trabalho mesmo, né? E quando a gente começa a utilizar os óleos, que a gente não tem como a gente só vender óleo. Nós precisamos utilizar, precisamos ter as nossas próprias experiências, né? Porque é isso que de verdade a gente compartilha. Então, quando você começa a utilizar os óleos e aí você respira melhor, você dorme melhor, você tem mais tranquilidade, você tem mais clareza para resolver algumas situações, você tem mais humor, né? Sente mais energia. Quando tudo isso começa a acontecer na sua vida, isso eu falo para as pessoas que têm uma vida saudável, né? Tem as outras pessoas que também têm situações mais sérias, como dores crônicas, problemas de saúde mais intensos, e que também são beneficiadas com o uso diário dos óleos essenciais. E aí cada um, na sua realidade, cada um com o seu resultado, se torna um compartilhador com força, né? E quando a gente pensa em escolher uma empresa para trabalhar com ela, tudo tem que estar alinhado. Então tem que ser uma empresa, claro, que paga bem, que remunera bem, porque nós estamos trabalhando, né? A maioria das pessoas desenvolve esse negócio doTERRA em paralelo com outros negócios e outras profissões. Então, quer dizer, a gente está abrindo mão, né, muitas vezes, de um tempo de lazer, de um tempo que poderia ser utilizado de qualquer outra forma para construir esse negócio na doTERRA. E por que algumas pessoas se dispõem a isso? Porque elas têm a visão da liberdade financeira. Hoje, principalmente com tudo isso que a gente está vivendo, as pessoas estão prestando atenção, né? E ficou muito claro para muita gente que não existe segurança. Por quê? Se a pessoa é registrada, às vezes ela tem a ideia de que porque ela tem um registro na carteira, tá garantido o salário. E quantos, né, perderam o emprego nesse período? Quantos empresários, pequenos comerciantes que também tinham ali a sua fonte de renda, tinham o seu negócio, muitas vezes até que bem sucedido,
E aí veio a pandemia e mostrou que ele não aguentava ficar com a porta fechada e bancando o aluguel, salários, né? E a sua própria necessidade financeira de vida. Então ficou muito claro que não há essa questão hoje de segurança. Então é muito importante que nós não tenhamos os nossos ovos todos colocados na mesma cesta. Ou seja, que não tenhamos renda vindo apenas de um lugar. E essa sacada mesmo, né, que apareceu aí para muita gente, surgiu para muita gente, foi de, poxa, eu preciso buscar algo a mais, eu preciso complementar a minha renda com algo que seja realmente consolidado e sério, né? E aí, tem uma analogia de uma história, né, que fala sobre um homem que ele carregava baldes de água. E aí ele começou a perceber que a força física dele e o horário era limitado e que a produção dele não seria em escala, né? Não teria como aumentar. Por mais que ele precisasse trabalhar mais, o tempo e o esforço físico eram limitados. Iam ter um limite realmente ali onde ele não ia mais aguentar. Seja pelo tempo ou pela condição física. E aí ele resolveu construir uma adutora. Então, enquanto ele carregava baldes, ele trabalhava mais, né? E construía a adutora. Até o dia onde ele abriu a torneira da adutora, a água começou a sair e ele não precisava mais carregar baldes. É uma analogia que nós fazemos hoje com o nosso trabalho tradicional. Principalmente as pessoas que são autônomas, né? Por quê? Por exemplo, um médico, um advogado, um contador, né? Um cabeleireiro, uma manicure, um design de sobrancelha, enfim. Essas pessoas que trabalham por conta própria, elas dependem 100% da produtividade delas. Então, se elas não tiverem como produzir, elas não têm faturamento. Peraí, deixa eu ligar minha luz aqui. Não, minha luz não quer ligar, mas tudo bem. Elas não têm como produzir. E aí, se ela não tem como produzir, ela não tem dinheiro. Então, muitos autônomos não podem tirar férias, não podem adoecer, pegar um resfriado, né? Por quê? Porque se eles pararem de trabalhar, corta a renda. Então, por que escolher do terra? Por exemplo, uma pessoa que é autônoma, uma pessoa que trabalha com carteira registrada, que tem outros negócios, né? Por que escolher do terra? Porque enquanto você está carregando balde, enquanto você está fazendo o trabalho que você precisa fazer diariamente, você está construindo a sua adutora. E aí, por quê? Quando a gente constrói o mercado para a doTERRA, né, que é utilizar os óleos e compartilhar esses benefícios, a doTERRA nos remunera sobre esse trabalho. E para cada cliente que eu levo para a doTERRA, eu recebo uma comissão. E essa comissão, ela é vitalícia. Então, enquanto eu viver, o meu negócio estiver ativo, né? As pessoas que eu indicar para a doTERRA, tudo que elas comprarem, eu vou ser comissionada. Então, veja que incrível que é isso. Se você hoje pudesse chegar no supermercado da sua região e falar, olha, eu faço compra aqui todo mês, eu quero começar a indicar alguns amigos para comprar aqui, mas eu quero uma comissão, tá bom? Você me paga? E aí, vamos dizer que ele fala, tá bom, eu vou pagar. E aí, todos os clientes que você indicar para esse supermercado, você vai receber uma comissão para o resto da vida. Enquanto essas pessoas estiverem comprando comida naquele mercado, você vai ser remunerado. E esse é o trabalho que a gente faz com a doTERRA. E por que eu faço analogia com a comida? Porque os óleos essenciais, quando a gente começa a utilizar, a gente descobre que eles são tão importantes e necessários quanto o ar, a comida e a água. Então, o uso ele é diário e a retenção é muito grande. Acontece o que acontecer, você vai fazer compra, você vai ao mercado, né? Por quê? Porque você sabe que você precisa de alimento. Com o óleo essencial é a mesma coisa. Quando você começa a utilizar e perceber os benefícios, ele se torna uma prioridade na sua vida. E dessa forma, a retenção do nosso trabalho é de 65%. Ou seja, quando você tem novos membros que foram cadastrados na doTERRA a partir da sua indicação,
por exemplo, de cada 10 pessoas que você indica para fazer o consumo inteligente na doTERRA, né, comprar os óleos mais barato, 6,5 fazem a compra com recorrência, com frequência. Isso faz com que o seu ganho financeiro ele seja consolidado, né? Por quê? Porque você busca cliente, busca parceiro, né, novos consumidores, eles fazem adesão. Aí no outro mês você continua fazendo esse trabalho, mas 6 daqueles 10, por exemplo, que você indicou no primeiro mês, eles continuam ativos, comprando, consumindo. Os outros têm um consumo mais esporádico, né? E algumas pessoas acabam não inserindo o óleo no dia a dia como é necessário, então tem um uso bem esporádico mesmo. Mas, como eu falei, quando a gente percebe a necessidade, né, de uso diário, vai haver a recompra. E quando tem a recompra, tem a retenção no nosso negócio. E dessa forma a gente consegue construir realmente uma adutora, onde ao longo de alguns anos, 3 a 5 anos, depende de como vai ser a velocidade do seu trabalho, da sua dedicação, você começa a obter uma renda residual. O que é uma renda residual? É um trabalho que você faz, depois você não faz mais, mas você continua recebendo. Então, eu indiquei vários membros, vários clientes, né, para consumirem direto da doTERRA. E aí, eu não tô mais fazendo essa indicação daquelas pessoas, mas porque como eu indiquei um dia, eu continuo recebendo pelo consumo delas. E eu também recebo sobre a indicação delas. Então, quando elas indicam alguém, eu também recebo uma comissão. Por que isso? Porque eu provavelmente estarei acompanhando elas no consumo e no uso dos óleos, né? Então, é muito interessante a gente construir algo que de fato faz sentido, né? Tanto pra gente usar e compartilhar, quanto para quem se torna membro utilizar diariamente e você receber uma remuneração disso, né? Eu coloquei toranja aqui nessa água, tá uma delícia. E essa garrafa, gente, já tá esgotada, mas é uma garrafa incrível. Você coloca a água fresca aqui, de um dia pro outro a água continua fresca fora da geladeira. É maravilhoso. Então, essa questão da adutora é um ponto muito importante pra gente pensar, né? Porque você pode fazer doTERRA continuando fazendo o que você está fazendo hoje. Você não precisa parar a sua atividade hoje para compartilhar doTERRA. Por que não? Porque os óleos você vai utilizar e você vai ter eles com você. Então, por exemplo, a gente tem até algumas bolsinhas que a gente utiliza para carregar os óleos, né? Então, eles estão sempre comigo. Aonde eu for, o que eu precisar, se eu sentir uma dor de cabeça, enfim, se eu fizer um corte, se eu comer alguma coisa que não me caiu bem, eu tenho os óleos que vão me dar suporte para aquela situação comigo. Eu também não sei quando que alguém pode precisar, sabe? Aquele hábito que a gente tem de ter alguns comprimidos na bolsa e aí alguém tá com cólica, com dor de cabeça, tal, e aí às vezes ela já sabe que você anda com os comprimidos, né? E vem, você não tem um remédio aí pra dor de cabeça? Você não tem um remédio aí pra cólica, né? Então, as pessoas já têm esse hábito aí, a gente já tem esse hábito de carregar remedinho na bolsa, né? A diferença é que a gente vai passar a carregar os óleos essenciais, que são algo que não tem um efeito colateral, quer dizer, tem um benefício colateral, porque muitas vezes você vai usar o óleo para uma situação e ele vai resolver outra, né? Isso é muito surpreendente. Então, você vai usar no seu dia a dia realmente e vai compartilhar. Por exemplo, se você sofre muito com rinite, começa a usar os óleos e não tem mais crises de rinite, você vai guardar segredo? Não vai? Você vai contar para as pessoas que você sabe que também sofrem com rinite. Se você não dorme bem e aí você passou a utilizar a lavanda, o vetiver, o olíbano, que inclusive você pode ganhar olíbano esse mês, tanto quem já é cadastrado quanto novos membros, né? Fazendo um pedido acima de 200 pontos, você ganha um olíbano de 15 ml. Então você vai usar ali alguns óleos para dormir, vai dormir melhor. E aí alguém comenta com você que não tá dormindo bem. Você também não vai ficar quieto, você não vai guardar segredo.
Porque indicar, compartilhar já é algo que nós fazemos naturalmente, sem ganhar nada para isso, né? Então, se você conhece uma boa pizzaria, um bom cabeleireiro e alguém te pede uma indicação, você fala: ah, eu conheço uma boa cabeleireira, eu conheço uma pizzaria que é incrível, né? Então, a gente já indica isso simplesmente por querer proporcionar para o outro aquele bem-estar que a gente sentiu naquele lugar ou com aquele serviço. Não é diferente com os óleos essenciais, né? Então, a gente realmente compartilha naturalmente. E a diferença é que você pode se associar a pessoas que entendem como que a estrutura financeira funciona, como a estrutura, a organização de equipe funciona. E se você se associar a doTERRA, que é uma empresa que faz todo sentido, tem todo um trabalho social, paga muito bem, tem um produto excelente, né? E aí você também fizer parte de uma equipe onde tem pessoas que podem te ajudar, podem te mentorear, te orientar para o sucesso, aí é tudo de bom, né? E nós temos nos esforçado para ser esse líder, né? E formar líderes. Graças a Deus hoje nós temos uma organização com mais de 500 pessoas, né? Entre clientes e consultores. A maioria é cliente, o que consolida ainda mais o nosso negócio, né? E faz a gente perceber que é um trabalho realmente que no longo prazo pode trazer um resultado financeiro extraordinário. E nós já temos líderes trabalhando conosco, pessoas também que já se desenvolveram, que já evoluíram, que já têm essa capacidade de mostrar para você o caminho para que você realmente tenha sucesso, né? Toda vez que a gente quer empreender com alguma coisa, ninguém começa a empreender com algo com a intenção de fracassar, com a intenção de dar errado, embora seja um risco para quase todos os negócios, né? Porém, com esse modelo de negócio que nós trabalhamos, né, que é através da remuneração do marketing de relacionamento, o risco, ele praticamente não existe. Por que ele não existe? Primeiro que quando você inicia, você compra óleos para o teu uso, né? Então você não investe nada, você vai comprar os óleos para utilizar. Então aí você já vai ter o benefício físico e emocional do óleo na sua casa, na sua família. A partir disso, você não vai pagar aluguel, você não vai pagar funcionário, né? Você não tem despesas fixas, você não precisa ter estoque, montar uma loja, nada disso, nada disso. O que você vai perceber ali no dia a dia é que as pessoas são emergentes, elas têm necessidades e essas necessidades dela têm que ser supridas rápido. Então você vai precisar, para ganhar velocidade, alguma pronta entrega. Então, alguns óleos que o teu público gosta mais, precisa, compra mais, né? E aí você vai ter essa recorrência e vai ter isso. Mas você não tem obrigatoriedade de ter que pagar um aluguel, de ter que pagar salário, de contratar funcionário, de pagar férias, nada disso. E isso já diminui drasticamente a chance do seu negócio dar errado. As chances de dar certo são muito maiores, ainda mais porque você vai receber toda a capacitação para ser um empreendedor de sucesso junto à doTERRA. Na doTERRA ela tem todos os materiais que a gente precisa para começar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 aqui, que é os Soluções Naturais, que ele tem todo o direcionamento para que você comece a compartilhar, né? Que nem tem esse material aqui da Copaíba, falando da extração, na Amazônia, tudo. Esse aqui é um material que chama Construa. Ele é excelente para a gente entender como funciona a remuneração, né? As formas de pagamento na doTERRA, as bonificações, né? Que eu vou falar aqui rapidamente sobre os bônus agora. Mas tem todo o material, deixa eu ver se tem uma folha aqui. Aqui, ó. Então, todo esse material, ele já está pronto. No site da doTERRA, no portal do consultor, você consegue fazer o download de todos esses arquivos, né? Então, aqui tem as Soluções Naturais, que é esse material que eu coloquei aqui no começo. Tem o Viva, que é um material que te ajuda a inserir o uso dos óleos no dia a dia. Tem o Compartilhe, que você vai aprender a fazer o compartilhamento, né, de forma mais profissional.
O Construa, que é esse material que nós estamos falando aqui hoje, sobre empreender com doTERRA. Aí tem o Decole, os materiais para liderança, né? Então isso tudo tá pronto. Se eu empreendi por 10 anos no mercado tradicional, né? Tendo que pagar aluguel, salário, funcionários, tudo. Se eu tivesse conhecido essa estrutura de trabalho anos atrás, eu jamais teria empreendido na forma tradicional, né? Justamente por tudo isso que eu falei. O risco, a despesa, quando a gente iniciava o mês, a única garantia que nós tínhamos é que a gente teria que pagar salário, fornecedor e aluguel. E água, luz, telefone, essas coisas, né? Então, era a única certeza que a gente tinha. Não tinha certeza se ia ter faturamento. E com doTERRA, até porque eu trabalhava com joia, né? Joia folheada, então é um produto que não tem uma recompra rápida, né? Demora muito para a pessoa recomprar, porque o produto é de boa qualidade. Então, com doTERRA, não, porque o óleo acaba. Aqui, por exemplo, tem entre 85 e 90 gotas, é uma embalagem de 5 ml. Ele não se multiplica aqui dentro. Então, a pessoa utilizou, por exemplo, tô até com um vidrinho aqui, ó, de tangerina vazio, que eu fui colocar ali na minha garrafa, ele já tinha acabado. Então, eu tô utilizando o óleo. Eu percebi que ele é bom. Ele acabou, eu não fico mais sem, entende? Então, dessa forma, é um negócio que tem essa rotatividade e essa retenção muito grande, né? Então, você não vai ter despesa, não vai ter esse peso, né? De ter que pagar um aluguel, que nem esses 7 meses, 8 já, né? Que nós estamos isolados, a gente conseguiu trabalhar praticamente de forma online, né? Trabalhando aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Então, a gente trabalhou praticamente dentro de casa, né? Todos esses meses. Deve ter uns 2 meses aproximadamente que eu tenho saído algumas vezes para compartilhar. Mas eu acredito que em torno de 5 ou 6 meses, 5 meses é certeza que eu trabalhei 100% dentro de casa, né? Sem ir pra rua compartilhar óleo nenhuma vez. Então, e sem falar que as pessoas, elas estão hoje mais ainda em busca, as pessoas sempre falam, né? Por exemplo, no aniversário, você vai dar parabéns, se você desejar saúde, a pessoa já tá feliz, né? Porque ela fala, se eu tiver saúde, o resto eu corro atrás, né? Então, imagina que você possa proporcionar para a pessoa saúde física, saúde emocional e saúde financeira, né? Então, há um mercado muito grande, há muito trabalho, porque as pessoas estão buscando, né? E aí, quando você começa a construir o seu negócio na doTERRA, ele é baseado em pontos, né? Então, cada produto equivale a uma determinada pontuação. Por exemplo, aqui, o hortelã-pimenta, ele equivale a 9 pontos, tá? Os kits, né, de adesão, que são, a pessoa chega a ter quase 50% de desconto, então vale muito a pena. Então, a gente tem o Kit Brasil, o Kit Essencial para o Lar, os Soluções Naturais, o Aromatouch, né? Você pode depois pedir mais informações acerca disso. Para o consultor que te encaminhou aqui, te convidou para esse encontro. Então, cada kit ali tem uma determinada pontuação, e essa pontuação que você gera através do seu trabalho e das indicações que você faz, ela soma e vai te graduando, né? E você é remunerado por cada indicação. Então, de acordo com o volume de ponto que você movimenta entre você e os seus indicados, é a graduação que você vai atingir, tá? Então, aqui, é muito comum as pessoas em 30 ou 60 dias chegarem ao Elite, tá? Que é uma pontuação média de 3.000 pontos. A gente chegou aqui com 40 dias, né? Então, foi um resultado muito legal. E aqui você começa a ter um ganho médio de em torno de R$1.000, tá? E ele vai variar de acordo com o volume de faturamento que você vai criar. Aí a gente tem o Premier, que já é considerado na doTERRA um nível de liderança. Nós chegamos em 70 dias, então nós podemos te ajudar a chegar em 70 dias também, né? Sabemos te ensinar, te conduzir nessa jornada. E aqui o bônus já fica em torno de R$2.500.
E aí a gente tem o Silver, o Gold, as demais graduações. Hoje eu quero falar até aqui, até o Premier, que já é um nível de liderança e onde a gente já começa a receber o bônus de participação nos lucros, né? Então a doTERRA, ela é uma empresa hoje com faturamento bilionário, né? Tá em mais de 50 países. Quando você se torna um consultor doTERRA, você pode ter membros e clientes cadastrados em todos os países que a doTERRA já tem mercado. Então, quer dizer, você tem aí 50 países no mínimo, né, para trabalhar. Você vai compartilhar os olhos com todas essas pessoas e elas podem fazer adesão e cadastro nos países onde elas estão, né? E aí a doTERRA, ela pega um percentual desse faturamento e distribui para os líderes, né, com cotas. E como Premier, você já começa a receber cotas de empoderamento, né? Depois nós temos aqui o bônus Unilevel. O bônus Unilevel, ele é a renda residual propriamente. Por quê? Porque você vai receber de 2 a 7% de tudo que o seu indicado consumir para o resto da vida, tá? Então, aqui, por exemplo, num sexto nível, né, de geração, tem uma projeção média de 700 pessoas. Então, nessa linha, você tendo 700 pessoas consumindo, você tem um rendimento médio mensal, né? E isso é muito legal, é muito interessante para que a gente construa a nossa aposentadoria e a liberdade financeira. Aí a gente tem também aqui, ó, o bônus de equipe, tá? No canal Adriana Beltrame, eu explico melhor sobre esses bônus, né? O bônus de poder de 3, o plano de negócio propriamente, né? Hoje eu quero falar para você como você tomar a decisão de levar saúde e bem-estar para você, para sua família, para milhares de famílias e ainda gerar renda. Então nós estamos fazendo um resumão aqui de tudo, né? Aí nós temos o poder de 3, né? Essa estrutura aqui do poder de 3 pode te pagar até R$ 7.500. Então é um valor muito interessante, principalmente para o Brasil, né? E nós não temos um percentual muito grande da população que tem esse rendimento. E esse é um bônus que vai somar com o bônus Unilevel, que vai somar com o bônus de empoderamento, né, de liderança, e também o bônus de início rápido, que é quando a gente indica a pessoa e nos primeiros 60 dias, todo o consumo dela, nós recebemos 20% de comissão, tá? Então, além de que é uma oportunidade que você pode desenvolver aonde você estiver, em casa, você pode viajar, mudar de cidade, mudar de país, né? E continuar empreendendo e continuar compartilhando. É um trabalho que você pode desenvolver presencialmente ou online, conforme a tua disponibilidade, né? O horário, você também vai escolher o horário em qual você vai trabalhar. O que a gente sempre fala é que não importa se você trabalha muitas ou poucas horas. Importa que você faça isso todos os dias. Então, que haja constância no seu trabalho. Por quê? Porque a semeadura, ela precisa ocorrer diariamente. Então, se todos os dias você semear, você plantar, você compartilhar, você fazer as pessoas saberem que os óleos essenciais existem e que eles podem trazer tanto bem-estar para a nossa vida, e fizer isso diariamente, você está sempre semeando e a colheita, ela vai acontecer, né? Então, se você hoje, se você chegou até aqui, se você está aqui participando, né, ouviu até agora, é porque você está buscando uma alternativa de trabalho, de renda, que pode te trazer liberdade financeira, realização dos seus sonhos, né? A doTERRA, ela faz viagens de incentivo, né? Então, ano passado, ela teve a campanha de viagem de incentivo para ir para a Praia do Forte. Por causa da pandemia, a gente não conseguiu viajar, mas eles converteram isso num voucher viagem. Ela dá óleos de presente todos os meses, né? Porque ela tem um programa de fidelidade, que esse é um ponto também muito interessante para o nosso trabalho. Por quê? Porque nós compartilhamos a ferramenta, a oportunidade, os benefícios dos óleos. E a doTERRA proporciona que os clientes fiéis possam acumular pontos para resgatar produto de graça, ganhar produtos no mês, né? Então, são muitos incentivos para que o cliente seja fiel à doTERRA. E dessa forma, a sua renda vai se tornando uma renda estável, né?
E nada melhor do que a gente estar trabalhando com algo que traz satisfação, que traz alegria, né? Que os depoimentos das pessoas que estão utilizando os óleos são impactantes, né? Eu tenho vários casos de pessoas que dormem melhor, que se sentem menos ansiosas, que não tem mais crise de rinite, de sinusite, enfim, são tantos depoimentos, tantas situações assim transformadoras mesmo. A gente tem uma mãe que a criança é diagnosticada TDAH e ela usava medicação controlada desde os 3 anos de idade, né? Estava com 6 quando começou a utilizar os óleos essenciais. Então ela já usava essa medicação controlada por 3 anos. A mãe sabe dos problemas, né, dos efeitos colaterais que isso pode causar, esse uso tão frequente dos remédios. Procurou os óleos essenciais, começou a utilizar e com 4 meses de uso repetiu os exames, né, de laboratório que ela fazia, de acompanhamento ali do filho, e a médica deu alta da medicação. Então assim, essa mãe me procurou muito feliz e grata por ter vivido essa experiência, né, de hoje o filho estar utilizando apenas os óleos essenciais, estar livre dessa medicação controlada. E são tantos depoimentos que realmente nos enchem de vontade, de energia, né, de compartilhar cada vez mais e de mostrar para as pessoas que tem como a gente empreender, tem como a gente prosperar em algo que é abundante, que é abençoado em todos os sentidos. Desde a plantação, a colheita, a extração, a colocar ele em um vidrinho, a passar por todos os testes de pureza e chegar nas nossas mãos, para que então nós, né, que somos os missionários dessa jornada, dessa missão realmente, possamos levar isso a milhares de lares, né? Então eu te convido a entender um pouco mais, a pesquisar um pouco mais, a pedir mais informações para a pessoa que te convidou, para que você abra a sua mente, abra a sua visão, entenda o que é doTERRA e o quanto de benefício você pode trazer para você e para toda a sua família, se tornando um empreendedor doTERRA, tá? Seja bem-vindo à nossa equipe, seja bem-vindo a toda essa caminhada muito próspera que nós temos feito. E se você conhece alguém que também tem essa necessidade, né, busca algo que faz sentido, pessoas que já trabalham na área da saúde, na área da beleza, pessoas que já têm o desejo, né, de buscar soluções naturais, compartilha com ela esse vídeo, que eu tenho certeza que ela vai ser muito grata a você por ter sido instrumento, por ter sido um canal de trazer para ela essa informação. E qualquer dúvida, você pode procurar o consultor que te encaminhou esse vídeo, ou também tem os meus contatos. Se você chegou até aqui através da minha indicação, você pode me chamar, que vai ser um prazer te conduzir nessa jornada.